Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Terminou a 15ª rodada. Neste domingo foram 8 partidas. O Flamengo jogou no sábado, empatou no Maracanã com o Cuiabá em 1-1 e se manteve na liderança. O fogão, hein? Botafogo goleou o Galo no Engenhão Newton Santos por 3-0, ocupa a segunda posição. Palmeiras bateu o Bahia em São Paulo 2-0, é o terceiro colocado. E o São Paulo, a novidade no G4. No sábado à noite, no Morumbi, derrotou o Bragantino por 2-0 e ingressou no G4 porque o Bahia acabou perdendo para o Palmeiras. Então, São Paulo entrou no G4, saiu o Bahia, que agora está ocupando uma posição abaixo na tabela. Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense são os 4 últimos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os 4 perderam na rodada. O Corinthians para o Cruzeiro em BH, o Grêmio para o Juventude em Caxias do Sul, o Atlético Goianiense em casa para o Atlético Paranaense e o Fluminense para o Fortaleza na Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará. A partir de agora, tudo sobre esta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estamos na reta final do primeiro turno e eu vou começar com a parte de baixo da tabela. Porque a situação aqui, ó, já começa sim a preocupar. Repito, estamos na 15ª rodada. Só faltam 4 rodadas para terminar o primeiro turno da competição. O Grêmio, não sei se eu posso usar a palavra posição cômoda, a palavra cômoda, que o Grêmio está no Z4. Tomou 3 do Juventude em Caxias do Sul nesse domingo. Mas o Grêmio tem 13 jogos. 2 partidas atrasadas ainda por fazer. Fluminense é lanterna. Apenas 7 pontos na tabela. Já é certo que o Fluminense vai ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento. Por quê? Fluminense que joga contra o Criciúma na próxima quinta-feira à noite, 8 horas, no Heriberto Wilson em Criciúma. Mesmo vencendo, o Flu vai a 10 pontos. Não vai sair na próxima rodada da zona de rebaixamento. O Fluminense perdeu para o Fortaleza nesse domingo por 1-0 no Castelão. Não vence há 12 jogos o Fluminense. Só tem uma vitória na competição, venceu o Vasco da Gama no Clássico por 2-1. Últimos 8 jogos do Flu tem 7 derrotas e um empate contra o Inter no Maracanã na rodada passada. Então, o momento é péssimo do Fluminense na Série A do Brasileiro. O Atlético Goianiense, pessoal, tem 11 pontos, 2 vitórias, ocupa a 19ª posição, perdeu em casa nesse domingo para o Furacão, para o Atlético Paranaense de virada. Perdeu o Dragão, que já não vence há 6 rodadas. A sequência sem vitórias do Dragão tem 3 empates e 3 derrotas. E agora 2 derrotas seguidas do Atlético Goianiense, que havia perdido para o Bragantino e agora perdeu para o Atlético Paranaense. O Grêmio é 18º, também com 11 pontos, mas com uma vitória a mais que o Atlético Goianiense. 3-2 do Dragão. O Grêmio tomou 3-0 do Juventude. Poderia ter tomado 5 ou 6. Tamanha dificuldade que sofreu o Grêmio, que passou o Grêmio em Caxias do Sul, que sim, foi dominado pelo Juventude. No finalzinho do primeiro tempo, últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio um pouquinho melhor em relação a ele próprio. Mas sempre pior que o Juventude. E o que aconteceu? Coletiva, só o Renato na coletiva, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, como é chamado no país inteiro aí, não muda nada. O Renato disse, inclusive, o Grêmio está bem. Não no Brasileiro, mas bem na temporada. Está na Copa do Brasil, está na Libertadores da América. Só que o torcedor não quer saber da Libertadores no momento, nem da Copa do Brasil, quer saber do Brasileiro. No Brasileiro, o Grêmio tem uma vitóriazinha, nas últimas 10 rodadas. Venceu o Fluminense há 2 rodadas em Caxias do Sul. Uma vitória nos últimos 10 jogos. A única contra a equipe do Fluminense. Grêmio que volta a jogar em casa, no Estádio Centenário em Caxias do Sul,
na quarta-feira, às 6h30 da noite, contra a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro em ascensão. Daqui a pouco eu falo do Cruzeiro, participa da tabela. Cruzeiro em ascensão no Campeonato Brasileiro. Ah, não falei antes do Dragão, né? O Atlético Goianiense pega o Palmeiras, pessoal. Quinta-feira no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 7h30 da noite. Deixa eu seguir aqui. Corinthians. Mais um derrotado na rodada. 17ª posição para o Corinthians com 12 pontos. Corinthians perdeu de lavada. A exemplo do Grêmio, né? 3-0 para o Cruzeiro lá em BH. Coringão tem uma vitória nos últimos 11 jogos do Brasileiro. Venceu o Vitória, agora há pouco tempo, em São Paulo por 3-2. A única vitória do Corinthians em 11 rodadas. 11 jogos, os últimos 11 jogos do Coringão no Brasileiro, uma vitória sobre o Vitória. É 17º, tem 12 pontos na tabela. O Corinthians, que volta a jogar contra o Vasco da Gama, lá no Rio, na quarta-feira, a partir das 7 da noite. Vasco que venceu o Inter no Beira-Rio nesse domingo, hein? A volta do Inter no Beira-Rio, vitória do Vasco por 2-1. Cuiabá empatou com o Flamengo no Maracanã no sábado, 1-1, vencia a partida. Cedeu o gol de empate, o Pedro empatou para a equipe do Flamengo, Derek para o Cuiabá, o Pedro para o Flamengo. Cuiabá fechou a rodada na 16ª posição com 14 pontos. E a questão é a seguinte, pessoal. O Cuiabá não joga na próxima rodada. Por quê? Os jogos de Inter e Juventude, Inter contra Bragantino e Bragança, Juventude contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, foram adiados. Por quê? Nesta data aqui, dia 10 de julho, quarta-feira agora da semana, agora na próxima quarta-feira aí, Inter e Juventude jogam no Beira-Rio pela Copa do Brasil, jogo de ida pela Copa do Brasil, pela terceira fase da Copa do Brasil. Por isso que esses dois jogos aqui de Juventude e Inter contra Cuiabá e Bragantino foram adiados. Então Cuiabá não entra em campo na próxima rodada. Porque eu marquei aqui, ó. É certo que fechamos esse domingo a 15ª rodada. É certo que na 16ª rodada o Fluminense vai fechar a próxima rodada entre os rebaixados. Entre Cuiabá com 14, Corinthians com 12, Grêmio e Atlético Goianiense com 11, 3 desses 4 aqui vão fechar na zona de rebaixamento ao lado do Fluminense. Como o Cuiabá não joga na rodada, ele tem um prejuízo muito grande. Porque se o Corinthians ou o Grêmio vencerem aqui, por exemplo, já ultrapassam o Cuiabá. O Corinthians vence e vai a 15. O Cuiabá tem 14. O Grêmio vence e vai a 14 pontos, 4 vitórias. O Cuiabá tem 14 pontos, 3 vitórias. Então, se um dos dois vencer, se o Corinthians, por exemplo, vencer o Vasco no Rio, ou se o Grêmio vencer em Caxias do Sul o Cruzeiro, quem vencer já passa o Cuiabá, coloca o Cuiabá na zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense aqui, pessoal, ele tem que vencer o seu jogo, né? O Dragão, ó, o Dragão pega o Palmeiras de São Paulo, tem que vencer o Palmeiras de São Paulo, né? E fazer ainda saldo aqui, ó. Vencer por 4 gols de diferença o Palmeiras de São Paulo, para sair do Z4 na rodada agora, nessa próxima rodada. Então a tendência é que o Dragão permaneça entre os rebaixados na próxima rodada e que entre Cuiabá, Corinthians e Grêmio, né, apenas um desses 3 esteja fora do Z4 ao final da 16ª rodada. O Vitória derrotou o Criciúma lá no Barradão em Salvador por 2-1, chegou a 15 pontos, não pode ser alcançado na próxima rodada pelo Corinthians. Por quê? O Coringão tem 12 pontos, 2 vitórias. Vitória tem 15 pontos, 4 vitórias. Se o Vitória perde e o Corinthians ganha na próxima rodada, o Corinthians vai a 15 pontos, 3 vitórias. O Vitória tem 15 pontos e 4 vitórias. Então o Vitória já vai ficar à frente do Corinthians. Vitória que joga em casa, ó, em Salvador contra a equipe do Botafogo. Entenderam? Criciúma perdeu para o Vitória, mas como tem 16 pontos e o Corinthians tem 12, só pode ir a 15, então o Criciúma na próxima rodada já sabe que mesmo perdendo, tropeçando, não vai entrar no Z4. O mesmo acontece com o Vasco da Gama. Tinha 14 pontos, venceu o Inter no Beira-Rio, foi 17. Não poderá ser alcançado pelo 17º colocado na próxima rodada. Então, entre Cuiabá, Corinthians, Grêmio e Atlético Goianiense, 3 desses 4 vão terminar a próxima rodada, portanto, entre os rebaixados. Grêmio contra Cruzeiro, Corinthians pega o Vasco lá no Rio, Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras em São Paulo, Fluminense joga contra o Criciúma em Criciúma e o Cuiabá teve seu jogo adiado em casa, jogo adiado contra a equipe do Juventude. Antes de passar para o participa da tabela, lembrei uma questão importante aqui, pessoal. Fechamos a 15ª rodada.
A projeção de momento, sempre tem aquele negócio que eu falo, né? Tem o número base, o número de segurança, 45 pontos. Todo mundo fala, né? 45 pontos para escapar. Não é bem assim, pessoal. Neste momento, pelo percentual do Cuiabá de 31%, ele que é o primeiro clube fora do Z4, a exigência está em 35 pontos. Então, um ponto a mais. 36 para escapar do rebaixamento. Nesse momento, 36 pontos para escapar do rebaixamento. Claro que, ao longo das últimas temporadas, o campeonato de pontos corridos com 20 equipes, no segundo turno aumenta a exigência um pouco. Mas, quero trazer para vocês o seguinte, ó. Por exemplo, ano passado, em 2023, o Bahia escapou com 44. Então não precisou fazer 45, escapou com 44. Em 2022, o Cuiabá escapou com 41. Foi o 16º colocado com 41 pontos. Em 2021, aí sim, extrapolou a exigência. O Juventude escapou com 46. Mas, se tivesse feito 44, teria escapado. Por quê? Porque Bahia e Grêmio fizeram 43. Então, se o Juventude tivesse feito 44, teria escapado. Mas fez 46. Em 2020, o Fortaleza escapou com 41. E em 2019, o Ceará foi 16º colocado com 39 pontos. Então, essa questão de 45, pessoal, é o número de segurança apenas. Não quer dizer que precisa fazer 45 para escapar. Trouxe aqui, ó, últimos 5 campeonatos. O Juventude escapou com 46, é verdade, em 2021, mas teria escapado com 44. Então, nesse momento aqui, 36 pontos para escapar, tá bom? Vamos para a parte de cima, então, da tabela? Vamos lá. Flamengo líder, tem 31, bateu o Cuiabá. Empatou com o Cuiabá em casa nesse sábado em 1-1. O empate serviu para o Flamengo, porque o Flamengo acabou com o empate chegando a 31 pontos, não sendo alcançado aí por Botafogo e Palmeiras, né? E nem pelo Bahia. O Bahia também estava na condição de tentar chegar próximo do Flamengo. Perdeu para o Palmeiras, Palmeiras foi a 30, o Palmeiras venceu por 2-0 o Bahia, e o Botafogo atropelou o Galo, depenou o Galo no Engenhão, no Newton Santos, venceu por 3-0. Então, Flamengo empatou com o Cuiabá, 1-1. O Flamengo tem uma derrota apenas nas últimas 11 rodadas do Brasileiro, perdeu para o Juventude em Caxias por 2-1. Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro por 3-0, é segundo colocado, tem 30 pontos, saldo 12. E o Palmeiras, que venceu o Bahia por 2-0, é o terceiro com 30 pontos e saldo 11. Na próxima rodada, um desses três vai terminar a 16ª rodada como líder. Ou o Flamengo, ou o Botafogo, ou o Palmeiras. Que jogão. Vamos lá. O líder Flamengo em casa na quinta-feira, 8 da noite, contra o Fortaleza. O Palmeiras, um pouquinho mais cedo, 7h30, em São Paulo contra o Atlético Goianiense. E o vice-líder Botafogo, também na quinta-feira, joga em Salvador, 9h30 da noite, contra a equipe do Vitória. São os jogos dos 3 que podem chegar na próxima rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Falei do Botafogo, o Botafogo não perde já 4 jogos, tem na sequência 3 vitórias e 1 empate. Tem apenas uma derrota o Botafogo nas últimas 10 rodadas do Brasileiro, perdeu para o Criciúma fora de casa por 2-1 e tem 6 vitórias nas últimas 10 partidas a equipe do Botafogo. Palmeiras venceu 7 dos seus últimos 9 jogos pelo Brasileiro. Perdeu para o Fortaleza e empatou com o Grêmio. Então, nesses últimos 9 jogos, tem 7 vitórias, tem essa derrota para o Fortaleza e um empate com o Grêmio. O Bahia aqui está um pouquinho mais abaixo. O Bahia tem 2 derrotas nos últimos 3 jogos, por isso que o Bahia saiu do G4, né, pessoal? O Bahia era G4, perdeu 2 aí na sequência para São Paulo e Palmeiras. Na sequência não, perdeu 2 em 3 rodadas, né? Então, os últimos 3 jogos do Bahia tem 2 derrotas, então para São Paulo e para Palmeiras, e essas 2 derrotas fizeram com que o Bahia caísse na classificação. São Paulo tem 27 pontos, 8 vitórias, saldo 8, é o 4º colocado, fecha o G4. Bahia, também com 27 pontos, também com 8 vitórias, mas saldo 5, portanto, na 5ª posição, fora do G4. O Atlético Paranaense fechou o G6 na rodada com 25 pontos. Aí vem Cruzeiro 23 em 7º lugar com 7 vitórias, Fortaleza em 8º com 23 pontos e 6 vitórias, Bragantino tem 22 pontos, é 9º colocado, o Inter com 19 pontos e 5 vitórias, saldo 1, é o 10º colocado, Juventude é 11º, também tem 19 pontos, também tem 5 vitórias, mas tem saldo negativo 1, portanto perde para o Inter, a condição de 10º colocado pelo saldo. E o Atlético Mineiro,
12º colocado com 18 pontos na tabela. O que pode acontecer, pessoal? No final da próxima rodada, então. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Um dos três vai ser líder ao final da rodada. Beleza? Bahia e São Paulo, no final da rodada, também podem terminar a rodada no G4. O Flamengo é certo, está garantido no G4, certo, pessoal? Aqui, ó, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Bahia. Claro que tem a questão do saldo aqui, dificilmente o Bahia vai alcançar o Palmeiras ou o Botafogo, mas numa questão matemática, na verdade, aqui, né? Bahia, São Paulo, Palmeiras e Botafogo brigam, entre eles são 3 vagas entre 4 equipes. Isso na matemática. Olhando bem os números, a 4ª posição na rodada poderá ficar entre São Paulo, Bahia ou Atlético Paranaense, certo? Aqui, ó, São Paulo e Bahia 27, Furacão tem 25. Pode chegar também à 4ª posição o Atlético Paranaense. G6. Já é certo que Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Bahia fecham a próxima rodada no G6. Resta uma vaga entre Atlético Paranaense 25, Cruzeiro 23, Fortaleza também com 23 pontos. O Bragantino não joga na rodada, né? Teve seu jogo adiado, ó, contra o Inter lá em Bragança, adiado, não vai ter esse jogo, então o Bragantino não pode chegar a 25, não vai jogar. Inter não joga, Juventude não joga, o Galo só pode chegar a 21. Então, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Paranaense, desses 3 aqui, um vai terminar no G6. Confirmando a rodada, portanto, pessoal, começa na quarta-feira, vai ter 6h30 da noite, Grêmio e Cruzeiro em Caxias do Sul. 7 horas, em Curitiba, Atlético Paranaense e Bahia. No Rio, Vasco da Gama e Corinthians. Quinta-feira, 7h30. Em São Paulo tem Palmeiras e Atlético Goianiense. 8 da noite tem Flamengo e Fortaleza. 8 horas tem Criciúma e Fluminense. 9h30, Atlético Mineiro e São Paulo. 9h30 também Vitória e Botafogo. Cuiabá e Juventude, Bragantino e Inter foram adiados. Produção, eu sempre lembro o seguinte, como a CBF é bem confusa, dá uma olhadinha para mim no site oficial, produção, da CBF aí, se a CBF já não mudou os horários dos jogos também para a próxima rodada, a 16ª rodada. Isso é importante a partir de agora, que eu acabei lembrando isso, porque a CBF acaba mudando a todo momento os horários. Se mudar o horário, eu tenho que alterar aqui, na verdade, aí, tem a tabela aí dos jogos da 16ª rodada. Vou confirmar aqui, ó. Grêmio e Cruzeiro, 6h30 da noite, tarde e noite. Aí Atlético Paranaense e Bahia, Vasco e Corinthians, 7 da noite. Quinta-feira, 7h30, Palmeiras e Atlético Goianiense. 8 da noite, Flamengo e Fortaleza. Criciúma e Fluminense. 9h30, Atlético Mineiro e São Paulo. Vitória e Botafogo. Sabe por que eu perguntei a produção, pessoal? Vou explicar para vocês o seguinte. Quando a CBF divulgou a tabela, 16ª rodada com esses horários, dias e horários, está pensando no Brasil nas semifinais da Copa América. O Brasil foi eliminado desse sábado pelo Uruguai. O Brasil está fora da Copa América. Não tem mais jogo do Brasil pela Copa América. Espero que a CBF não mude nessa segunda-feira os horários e dias dos jogos aqui. Só isso que eu espero, tá bom? É isso aí. Tchau.